Tudo bem? Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o próximo capítulo, que é a questão da oração, né? Só para dar um contexto para vocês, conforme esse livro vai fazendo, ele é muito bem sistematizado, esse livro, né? Então, ele tem todo um mapa de um caminho a ser feito, né? Que a gente tá realizando, que na verdade a gente está no início desse caminho, tá? Só para das 1.400 páginas, a gente está na página 92, tá? Só vou dar um panorama. Vocês não vão conseguir ler, mas só para poder ter uma noção aqui de todo o caminho, né? Aqui é a primeira parte, que é as primeiras moradas. Segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas e sétimas, tá? Aí que ele faz todo o perfil. Aqui é o começo e cada começo tem uma série de capítulos que a gente vai fazendo. Cada capítulo tem cada parte, né, tem uma série de capítulos que está fazendo, né? A gente está na fase 1, que é as perspectivas. Ele falou do livro das moradas, que ele falou do contexto onde esse livro foi escrito. Eu não cheguei a fazer esse vídeo, né? Depois teve Quero Ver a Deus, que a gente conversou, que era o início da caminhada da Madre Teresa, quando ela era pequena, que ela queria sair com o irmão para poder achar algum de outra religião, uma outra pessoa de outra religião, que eles queriam falar da fé dele para eles serem mortos e ela queria ver a Deus. Esse era o plano. Ela tinha, 7 anos de idade. Depois o conhecimento de si mesmo, que foi o último capítulo. E agora a gente vai entrar na questão da oração. Tá? Para essa primeira parte, a gente vai ter a gente vai falar do Bom Jesus, a Sese Teresiana, o Demônio, Espírito Teresiano e Crescimento Espiritual. Tá? Esse é o primeiro momento que ele relaciona todo esse conteúdo às primeiras moradas, quando a gente tem uma vida espiritual quase inexistente. Ele está iniciando o processo. Depois, primeiras etapas, que tem 10 capítulos, né? Que ele fala forte e doloroso esforço de ascensão. Depois, terceiras moradas, o triunfo da atividade racional. Também está tá nesses 10 capítulos. Depois entra contemplação e vida mística, que tem 10 capítulos, que esse contemplação e vida mística, quando entra para a quarta morada, é que a gente começa a entrar numa oração contemplativa. Acaba sendo menos um esforço de ascese, porque as 3 primeiras moradas é o nosso esforço de ascese. A quarta morada entra mais uma questão contemplativa. E aí diz, Padre Paulo Ricardo, que eu acho muito legal, né, que ele fala, primeiro é o nosso esforço, e aí chega num determinado momento que é Deus que vai fazendo por nós, né? E isso é bem legal. Que aí, a partir das quartas moradas, ele fala a noite escura dos sentidos e a oração de quietude. Ela fala, a Madre Teresa, né? Contemplação em vida mística, com 10 capítulos. Depois as quintas moradas, até a união de vontade, que também tem 10 capítulos. E aí depois as sextas e as sétimas moradas, que tem mais 9 capítulos, que aí é o encontro com Deus no centro, né? Quando a gente já está unido a Deus de alma, né? Vamos ver, né? Os vídeos aqui acho que a gente vai demorar até 2050, como diz a Sandra. Mas se até 2050 a gente estiver lá, nossa, vai ser uma glória, né? Vai ser que bênção, né? Mas vamos lá, nos esforçar, né? Nesse caminho. Bom, falando desse caminho, que é o quarto capítulo, que a gente vai falar sobre oração, a Madre Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, fala exatamente essa questão. Que a porta para entrar nesse castelo é a oração, né? Esse castelo interior. E uma outra fala dela do livro da vida é
A oração mental não é senão tratar de amizade, né? Aqui ela vai discorrer sobre a questão da oração. E ela começa: conhecer a Deus, conhecer-se a si mesmo, à luz de Deus, é este o duplo conhecimento que constitui o fundamento da vida espiritual, regula seu movimento, indica-lhe os progressos e assegura sua perfeição. De que meios se servirá a alma para entrar nas profundezas de si mesma, a fim de se unir a Deus que aí habita? A Teresa tem um poema que está no Fio de Ouro, no começo do Fio de Ouro, que é muito lindo, que ele fala assim: alma, buscar-te-ás em mim. É Deus falando conosco, né? Alma, buscar-te-ás em mim, e a mim, buscar-me-ás em ti. Né? Então, alma, e aí alma, quando ele fala alma, ele está falando com você, né? Alma, ou você, ou Alexandre, né? Alexandre, você irá se buscar em mim. Deus falando para mim. Você vai se conhecer em mim, né? Você vai se buscar em mim. E a mim, eu que sou Deus, você vai me buscar em você, dentro de você. Então, hoje, esse em específico é aquele evangelho de Pedro, que Jesus pergunta, né? Evangelho de Jesus, né? Não é de Pedro. Evangelho que Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Aí cada um responde tal. Uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista. E ele fala: em vós, quem dizeis que eu sou? Né? Eu estava ouvindo uma reflexão que falava disso, né? A gente só sabe, só realmente se conhece quando a gente conhece a Deus, sob a luz de Deus. Quando esse objetivo vem de Deus, porque a gente conhece a perfeição. E quando a gente conhece a perfeição, a gente sabe qual o parâmetro que a gente tem, o que de ruim a gente precisa melhorar. Porque se a gente não conhece isso, se a gente não conhece a Deus, não busca melhorar, a gente sempre vai ser imperfeito. A gente é imperfeito, né? Mas a gente não vai buscar nunca a perfeição. A gente nunca vai buscar o sonho de Deus para nós. Porque a gente é o sonho que Deus fez de nós, né? Mas esse poema diz muito disso, né? Mas enfim, ela fala: pelo que posso entender, a porta para entrar nesse castelo é a oração e a reflexão, né? Então, o Frei Maria Eugênio Menino Jesus, ele fala aqui, né, que Santa Teresa começa a falar sobre a questão da regra do Carmelo, né? Ela escreve para as filhas dela, que vive a regra carmelitana, lá de Santo Alberto, que é os primórdios do Carmelo. O Carmelo é bom. Os primórdios do Carmelo, né? E aí tem um preceito, tem uma regra de ouro deles, que ele fala que é meditar dia e noite a lei do Senhor, né? E tem um escrito que é escrito um grito de guerra que eles têm, né? Que está escrito no escudo do Carmelo, que fala assim: vive o Senhor, em cuja presença estou, né? E aí ele fala: este grito de guerra, inscrito no escudo do Carmelo, fixa a atitude que está no âmago da alma carmelitana. Então, Madre Teresa é extremamente carmelitana, né? A presença de Deus é o porto atracadouro ao qual a alma deve retornar, quando estiverem acabadas todas as tarefas particulares que lhe são impostas. Deus é descanso, né? Deus é o descanso. Depois das tarefas, Deus é o descanso. E aí ela escreve: todas as que trazemos esse sagrado hábito do Carmo, somos chamadas a oração e contemplação.
porque foi essa a nossa origem. Ela está falando da origem do Carmelo. Descendemos dos santos padres do Monte Carmelo, que, em tão grande solidão e com tanto desprezo do mundo, buscavam esse tesouro, essa pérola preciosa de que falamos, a contemplação. Ela é filha desses padres do deserto, né? Dos padres do deserto, que busca a solidão, que busca esse momento de estar. E aí o que ela faz? Ela monta o Carmelo dentro da cidade, mas com esse perfil de busca de santidade, né? Filha destes eremitas, Santa Teresa tem como eles fome e sede de Deus. Exige também o silêncio e a solidão do deserto. Não podendo ir para lá, irá criá-lo no coração das cidades, fundando o mosteiro reformado de São José de Ávila, que ela monta o mosteiro lá em São José de Ávila. Aí a vida será eremítica, né? Ela não está no deserto, mas ela vai montar uma vida eremítica, uma vida dos eremitas. Graças a uma estrita clausura, às grades, aos véus, ao pequeno número de religiosas em retiro na cela. Nesse silêncio desértico, as almas podem e devem reviver o ideal primitivo da oração contínua, a busca constante de Deus, né? A busca constante de conversar com Deus. Desde a sua entrada na vida religiosa, ela tem de se exercitar a viver constantemente em companhia do bom mestre que a chamou. Não vieram ali para outra coisa. E ela fala, sem esta intimidade habitual com o bom Jesus, este cenário desértico não faria sentido, porque eles buscam se retirar para estar com Deus, para buscar a Deus. Se não for para isso, não faz sentido, porque ou é fuga, que ela fala, não faria sentido, sem essa intimidade habitual com o bom Jesus, este cenário desértico não faria sentido e teria perdido sua alma. Não traria mais do que tédio, ou pior ainda, o refúgio para a aversão à sociedade e à preguiça, né? Então, ela não está fugindo da sociedade, na verdade, ela está buscando a maior integração e contato com Deus, né? Quando Santa Teresa, tendo encontrado sua vocação apostólica, decide fundar mosteiros segundo o modelo de São José de Ávila, ela é guiada pelo desejo de reunir almas generosas que querem rezar, né? E rezar por quem? A missão da reforma teresiana será a de rezar pela Igreja e, ao mesmo tempo, manter nela um elevado espírito de oração e ensinar de maneira prática os seus caminhos. E aí fiquei pensando que assim deu muito certo com Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela rezava muito, mas muito pelos padres, né? E pelos missionários, né? Então, o Carmelo foi o lugar ideal para ela, né? Para poder rezar por quem ela se propôs, né? Dedicou a sua vida. Ou aprendeu com Madre Teresa, né? Para as almas carmelitanas, a oração é a ocupação essencial que deve preencher o dia, que deve constituir a trama da vida espiritual. E esse foi o caminho que a própria Madre Teresa seguiu. Ela seguiu esse caminho, né? A doutrina de Santa Teresa dirige-se, no entanto, não só às carmelitas, mas a todos os cristãos. Ela fala, ou melhor, a todas as almas interiores, a todas as almas que querem entrar em contato com Deus. Não seria isso que a Igreja parece reconhecer ao proclamá-la Mater Spiritualium, né? O que é Mater Spiritualium? Mãe da espiritualidade. A Igreja concede a ela o título de Mãe da Espiritualidade, né? Com efeito, Santa Teresa afirma que a oração é tão necessária, a oração mental, que a oração mental, a oração de intimidade, a oração que você vai falar diretamente com Deus, sem textos prontos, né? É tão necessária como a oração vocal,
que dela não pode ser separada. E aí ela vai falar no Caminho de Perfeição que ela, porque as pessoas faziam muito, na época de Madre Teresa, faziam muito uma apologia de que você pode rezar sem entender o que você está falando, sem prestar muita atenção no que você está falando. Não importa muito o que você está falando, é só rezar. Reza, reza, reza. É como o terço, né? Rezar o terço sem você prestar atenção no que você está rezando no terço, né? Madre Teresa acha isso absurdo. Eu também acho. Né? Porque a gente precisa prestar atenção. Porque a gente tem que saber com quem a gente está falando. Madre Teresa defende isso, né? Eu não entendo como é que a gente fala com uma pessoa e não presta atenção no que a gente está falando com ela, né? A não ser que você está falando sozinho, tá ficando louco, né? E se coloque na presença. Se coloque na presença, né? Se coloque na presença de Deus para poder falar com Deus. Se coloque na presença de Maria para falar com Maria. Se coloque na presença do Espírito Santo, fala com o Espírito Santo, né? Isso é importante. E para ela não consegue diferenciar essa coisa de oração mental de oração vocal, tá? Melhor ainda, a oração identifica-se com todo o movimento vital da graça da nossa alma. Essa graça é filial. O seu movimento essencial é elevar-se para Deus. Quando a alma não consegue mais ou não sabe esboçar este gesto que constitui a oração propriamente dita, isso significa que a graça morreu ou está prestes a morrer. Ela fala que aqui, a oração ela se identifica com um movimento vital da graça da nossa alma. Deus é o centro da nossa alma, é o sol. Ele é o sol da nossa alma. E ele manda os seus raios, que é dele, para toda a alma. E esse movimento, essa graça que Deus dá à alma, faz com que a alma deseje estar com Deus, né? Isso a gente viu no anterior. Então, esse movimento que é do próprio Deus, que faz com que nós desejemos estar junto com Ele, né? Se nós, ele está falando aqui, se nós não conseguimos mais ou não sabemos esboçar esse gesto que constitui a oração propriamente dita, essa busca de contato com Deus no nosso próprio interior, isso significa que a graça morreu e está prestes a morrer. Que a graça de Deus morreu e está prestes a morrer. E o que a gente tem que fazer? Pedir a graça. Senhor, dai-me a graça. Quando a gente está com falta de vontade de rezar, Senhor, dai-me a graça. Dai-me a graça, porque é pelo Senhor. Vamos falar de novo na música, né? O que eu posso fazer se até a vontade de te amar vem de ti? Quando a gente pede o Espírito Santo, a gente está pedindo isso. A gente está pedindo a fé. A gente está pedindo o desejo de estar mais próximo de Deus, né? Dai-me essa graça. Muito bem. Aí ela vai partir para uma área sobre os benefícios da oração. Eu vou terminar aqui antes, e que aí depois ela vai falar de oração propriamente dita, que a gente faz outro vídeo. Dito isso, podemos enumerar alguns dos benefícios que a oração traz à alma. Fortifica as convicções e sustenta as resoluções generosas de trabalhar e sofrer. É fonte de luz e desempenha, no que diz respeito à caridade, o papel da inteligência em relação à vontade. Precede-a, orienta-a e ilumina cada passo. Tendo se tornado contemplativa, a oração transforma a alma, segundo a palavra do apóstolo, de claridade em claridade, até a semelhança com Deus. O que ele faz? A oração. O que a oração traz de benefícios para nós, né? Ela fala, ela fortifica as convicções e sustenta as resoluções generosas de trabalhar e sofrer. O Padre Paulo Ricardo fala uma coisa também, que ele fala que a gente recebe virtudes infusas. Conforme a gente começa a rezar, a gente, e de fato, fazer um caminho de oração mais verdadeiro, né? Um caminho de oração verdadeiro, uma relação de intimidade séria com Deus,
vai sendo mais fácil viver, não vai sendo tão sofrido. Viver, por exemplo, a castidade, né? A justiça, a temperança. Né? Por quê? Porque a gente vai recebendo virtudes infusas, né? A gente vai recebendo graças infusas. Né? E a gente vai ficando mais forte, a gente vai conseguindo ficar mais forte para trabalhar e para aguentar o sofrimento. Né? Não é tão sofrido mais tudo que a gente passa. É fonte de luz e desempenha o papel da inteligência em relação à vontade. Fortalece a inteligência em relação à vontade. Então a gente começa a trabalhar mais a nossa vontade, a educar mais a nossa vontade. Né? Ilumina a nossa vontade cada passo. Tendo se tornado contemplativa, a oração transforma a alma e a gente vai se iluminando. Iluminando como a própria luz. A gente vai chegando até a gente chegar à união esponsal, a união com Deus. Destas diversas considerações podemos sublinhar. Para Santa Teresa, a oração, porta do castelo e caminho da perfeição, é menos um exercício particular do que o próprio exercício da vida espiritual, identificando-se com ela, regulando e enquadrando todos os demais elementos, as modificações, as leituras, as obras de caridade. Então, ela fala que assim, é um exercício da vida espiritual. É um exercício da vida espiritual que a gente vai crescendo junto com as obras de caridade que a gente faz, com as modificações que a gente faz, jejum, penitências, né? Com as leituras, as formações. A ascese será guiada pela oração, o crescimento, e terá como fim purificar o olhar de fé e destruir tudo aquilo que for obstáculo a uma intimidade mais profunda. Né? Então, conforme a gente vai exercitando isso, a gente vai conseguindo purificar o nosso olhar. Eu gosto muito da oração, né, de adoração, que ela fala para desvendar, Senhor, tira o véu para que a gente possa ver. Eu esqueci a oração, mas assim, fala que é para a gente tirar o véu. Tão sublime sacramento, adoremos esse altar do Antigo Testamento, deu no seu lugar, que a fé venha por suplemento aos sentidos, para que a gente possa ver, né? Que a fé venha por suplemento aos sentidos, para que a gente possa ver, Ele, né? Então, assim, purificar o olhar de fé, fortalecer a nossa fé, purificar o nosso olhar, conseguir ver de fato, né? E destruir o que for obstáculo para uma intimidade mais profunda com Ele. O estudo fornecerá um alimento para a oração e procurará os melhores caminhos espirituais. As obras serão o fruto do transbordar da contemplação. E quando a gente ama e está na intimidade com Deus, a gente transborda. Assim como Deus, né? Deus na Trindade transborda. E aí quando Ele transborda, Ele nos cria. E assim também é a caridade. A caridade nesse caminho, né? Quando a gente está em intimidade com Deus, a gente transborda e a caridade aparece. Esta via de oração não é um caminho de perfeição exclusivamente carmelitano, mas uma via que se abre, luminosa e prática, diante de todas as almas que aspiram a penetrar nas profundezas da intimidade divina, ainda que dedicadas às obras de apostolado. Ou seja, assim, não é exclusivamente para o Carmelo, mas é todas as pessoas que querem ter uma vida de oração mais íntima com Deus, né? Mesmo que sejam dedicadas à missão, ao apostolado, à vida apostólica. Santa Teresa, mestra de ciência espiritual da oração, não é somente mãe do Carmelo reformado, mas a mãe de todas as almas interiores. Mater Spiritualium, mãe da espiritualidade. Amém? Próximo vídeo a gente vai falar especificamente, então, sobre a questão da oração. Fiquem com Deus. Abraço.